E nessa noite nós vamos refletir sobre uma religiosidade sem vida. É muito curioso como a gente percebe, como a gente vive. A gente tem o povo brasileiro, algumas semanas eu falei que o brasileiro é um povo de fé, né, mas tantas vezes uma fé distorcida. E da mesma forma também o brasileiro é um povo religioso. E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente se identifica, ou talvez diga, eu sou uma pessoa religiosa, como quem dizendo, como se fosse sinônimo de uma pessoa de fé. Porque a religiosidade, ela não implica necessariamente em algo agradável a Deus. Quando a gente fala de religiosidade, no sentido de cumprimentos de atos religiosos, no sentido, eu tenho uma religiosidade saudável porque até o pessoal fala religiosidade espiritualmente saudável, porque eu desenvolvo uma vida saudável de oração, porque eu tenho uma vida dedicada de leitura da palavra, e a gente faz uma associação com a questão dos nossos atos, por exemplo, de uma vida devocional, porque eu frequento uma igreja, porque eu estou atento a diversos preceitos religiosos, mas a grande verdade, meus irmãos, é que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pensa sobre religiosidade, para a gente não colocar a religião como de fato o foco da nossa vida. Eu lembro de algumas vezes as pessoas ficarem brigando, por exemplo, por questões de aspectos denominacionais. Qual é a tua religião? Eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou assembleiano, eu sou católico, eu sou... E aí, qualquer uma religião cristã ou não cristã, mas no sentido da identificação, da denominação ou da placa da porta da nossa igreja. Eu não estou dizendo que é uma questão da identidade mais particular, no sentido de identificação enquanto questões doutrinárias, não seja algo importante. O que eu estou dizendo é que a gente tem que ter muito cuidado com a religiosidade vazia, com a religiosidade sem vida, com aquela questão de dizer que é do Senhor, que eu sou um crente em Jesus Cristo, que eu sou uma pessoa muito religiosa, usar até uma expressão popular, devoto do meu Senhor Jesus Cristo, mas isso não tem um direto reflexo na vida da gente. O texto da palavra do Senhor, de Mateus, no capítulo 7, do versículo 21, ele diz que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Perceba que a questão aqui não é, e aí é esse exatamente o cuidado, porque às vezes a gente acha, porque eu sou do Senhor Jesus Cristo, porque eu sou ovelha do Senhor, porque eu sou membro de uma igreja, porque eu faço parte de uma denominação, porque eu tenho um título eclesiástico. Todas essas questões, e até a gente cantou agora, esvaziar-se dos títulos, das coisas que nos afastam eventualmente do Senhor, no sentido da gente dar muita importância a coisas que são secundárias, e a gente precisa ter muito cuidado, porque nem sempre o simples fato de eu dizer, eu sou do Senhor Jesus Cristo, eu sou crente em Jesus Cristo, eu sou membro de uma igreja batista, isso não necessariamente quer dizer alguma coisa. E ele vai falar, inclusive, no versículo 22, que muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então nós não estamos falando apenas de alguém que diz assim, Senhor, olha, eu estava lá todo domingo na tua igreja. Senhor, eu estava acompanhando toda quarta-feira o devocional lá da minha igreja. Senhor, eu acompanhava até o Zoom. Estava no Zoom, não, agora está no Meet. O Meet eram os frequentadores de igreja. Mas estamos falando aqui de pessoas que estavam, digamos, aparentemente, visivelmente diante dos outros, desenvolvendo, inclusive, o serviço cristão dentro da casa do Senhor. A gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente acha e a gente mede a nossa grau de intimidade com Deus com aquilo que a gente faz. Porque eu faço muito isso, porque eu faço aquilo, porque eu desenvolvo uma questão de uma vida de oração, ou porque eu desenvolvo uma vida de leitura da palavra, ou porque eu exercito meus dons e talentos. Todas essas coisas são importantes, mas elas não são um fim em si mesmo, elas não são o centro de todas as coisas. E ele vai dizer então que pessoas que estavam ali dizendo, olha, no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós expelimos demônios, no teu nome fizemos milagres, e até um parênteses aqui, tem membro da igreja ligando para o meu celular uma hora dessa, ele devia estar assistindo o devocional aqui nesse momento. E aí dizendo aqui, atrapalhou o meu relógio aqui que estava contando o tempo da reflexão. E aí dizendo aqui então o quê? Que nós não temos profetizado em teu nome, fazendo milagres,
milagres em teu nome e todas essas questões. E aí Jesus Cristo vai dizer, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Meus irmãos, não está falando aqui Jesus Cristo dizendo, olha, eu estou falando aqui de pessoas que estão vivendo uma vida devocional, ou eu estou falando aqui de pessoas que estejam fazendo algo de alguma natureza. Já estamos falando de pessoas que estavam ali colocando naquele momento, e Jesus chega para eles dizendo, olha, vocês estão fazendo milagres, vocês estão fazendo um monte de coisa, mas eu digo uma coisa para vocês, eu nunca vos conheci. E ele vai dizer, então, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. E aqui dá uma margem para a gente poder, então, entender do que o Senhor Jesus Cristo está falando sobre o ponto, então, a questão da religiosidade vazia. O que o Senhor Jesus Cristo está falando sobre a gente ter uma vida de religiosidade, de apontar para dizer que eu sou um grande servo de Deus, porque eu cumpro os preceitos religiosos, eu dou o meu dízimo de tudo, eu participo da aula da EBD, eu faço o devocional e uma série de coisas, mas tudo isso não tem valor se não for agregado a primeiro, o versículo 21, voltando para lá, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas o quê? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A vida com Cristo, ela vai muito além de você simplesmente achar que é porque é importante eu desenvolver uma vida de oração, é importante eu desenvolver uma vida dentro da igreja. Participar de uma igreja do Senhor Jesus Cristo é extremamente importante. É dentro da igreja que nós exercitamos os nossos dons e talentos. É aqui que a gente vai crescer junto, é assim que nós vamos nos fortalecer. Mas tudo isso são meios para se buscar desenvolver uma vida que agrada a Deus. Uma vida que glorifica o nosso bondoso Deus. E ele vai dizer isso aqui, mas é necessariamente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Uma religiosidade que não gere uma vida transformada, uma religiosidade que não gere uma vida voltada para glorificar o nome do Senhor, uma religiosidade ou um conhecimento bíblico que não gere uma vida piedosa, temente a Deus, uma vida que glorifica o Senhor, não tem valor algum diante do Senhor. Pode ter muito valor diante dos homens, pode ter muito valor diante das pessoas ao redor, das pessoas olharem e dizer, olha, aquilo que é um crente, aquele cara está lá toda a vida da igreja, aquilo que é um crente, aquele cara faz um monte de coisa na igreja, aquilo que é um crente está participando ali, interativo, e conversando, e trabalhando, e servindo ao Senhor. Mas, meus irmãos, todas essas coisas, elas não terão valor se não for de fato fruto de um coração quebrantado diante de Deus. Se não for de fato no sentido de exercitar os nossos dons e talentos, sim, isso é importante, mas de viver de fato de uma forma agradável a Deus, de submeter-se à vontade do Senhor. É como ele diz lá no final do 23, apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. De nada adianta eu ter uma vida de religiosidade exemplar diante das pessoas, se o meu coração não estiver quebrantado diante do Senhor. Não adianta ter uma vida de religiosidade maravilhosa diante dos outros, se eu não viver de fato buscando fazer a vontade do Pai que está nos céus. De nada adianta se eu estiver, então, vivendo uma vida de iniquidade. A gente precisa ter muito cuidado para que a gente não vire simplesmente um religioso. Nós precisamos ser servos do Senhor, servos do Deus Altíssimo, obedientes ao Senhor, com a vida centrada na palavra, uma vida que glorifica o nosso bondoso Deus. Nenhum de nós possa estar dentre aqueles que dizem assim, esse aqui dizia Senhor, Senhor, mas o Senhor Jesus Cristo diz, eu nunca vos conheci. Mas nós sejamos de fato daqueles que durante a nossa vida buscou uma vida agradável a Ele. Buscou sim exercitar disciplinas religiosas, mas isso tudo não como um fim em si mesmo, mas como um meio para cada vez mais estar mais próximo do Senhor, para cada vez mais buscar a sua vontade, para cada vez mais glorificar o nosso bondoso Deus. Que Deus então nos abençoe, que a gente possa desenvolver uma vida agradecida diante do nosso Senhor, uma vida que glorifica a nosso Pai que está nos céus, que o foco da nossa vida, nessa caminhada terrena passageira, possa ser de fato, ter uma vida buscando fazer a vontade do meu Pai, se apartando não do Senhor, mas se apartando da iniquidade. Que nosso bondoso Deus nos abençoe a ter uma vida que glorifica o nosso bondoso Deus, que a gente possa buscar sim, com sede, a palavra do Senhor, mas principalmente para que isso resulte em vidas transformadas pela palavra do Senhor. Bíblia é importante para a gente conhecer, mas principalmente para que esse conhecimento gere prática de uma vida agradável a Deus. Que Deus abençoe você,
a sua casa. Que tenham todos um restante de semana abençoado por Deus e uma boa noite.